Este cão olhava para um bueiro todos os dias e quando finalmente foi aberto, as pessoas ficaram chocadas com o que havia lá dentro. Em muitos países, cães de rua são uma ocorrência comum, mas foi um cão em particular que fascinou as pessoas com suas ações. Na Turquia, um filhote de rua peludo e sujo caminhava pela rua. Era comum vê-lo fazer isso diariamente, enquanto procurava por qualquer comida ou água que pudesse encontrar. O dia havia começado normalmente, com o cão trotando alegremente pela estrada, abanando o rabo para quem olhasse para ele. Apesar de viver nas ruas, o cão era muito amigável e adorava receber carinhos das pessoas que passavam. Enquanto o animal seguia por uma rua em particular, de repente sentiu um cheiro delicioso. Ele seguiu seu nariz até se encontrar em frente a uma açougue, olhando pela vitrine. O cão observou, enquanto os clientes compravam grandes pedaços de carne para o jantar. Só de olhar para a comida, o cão percebeu o quão faminto estava, e seu estômago roncou alto. Dentro da loja, uma jovem chamada Annie estava terminando de pagar por alguns grandes bifes. Assim que terminou, ela agradeceu ao açougueiro e saiu da loja. Ao sair, Annie começou a caminhar pela rua em direção à sua casa, quando de repente ouviu um som alto de ronco e um gemido. A jovem confusa virou-se e viu o cão de rua olhando para ela com olhos tristes. Mais uma vez, o estômago do cão roncou e Annie percebeu qual era o problema. O cão era claramente um vira-lata e estava muito faminto. Ao ver o animal com fome, Annie imediatamente sentiu pena dele. Ela olhou para os bifes que acabara de comprar e decidiu voltar para a açougue e pedir os restos ou ossos que o açougueiro não venderia. O açougueiro deu alegremente à mulher o que ela queria. Annie saiu da loja e procurou o cão de rua. Logo o encontrou observando-a de longe. A mulher se agachou no chão e segurou cuidadosamente o osso que havia conseguido para ele. No início, o cão estava cauteloso e não queria se aproximar muito da mulher. Mas quanto mais ela segurava a comida para ele, menos ele conseguia resistir e se aproximava lentamente para pegar a refeição. Finalmente, Annie conseguiu conquistar a confiança do animal, que começou a abanar o rabo e aceitou o grande osso. Em vez de comer a comida ali mesmo, o cão pegou o osso e começou a andar como se tivesse algum lugar para ir. Confusa com a reação do cão, mas sem querer questionar muito, Annie simplesmente se levantou e seguiu seu caminho de volta para casa. No dia seguinte, Annie estava caminhando pela rua quando viu o mesmo cão de rua de ontem. O animal parecia tê-la reconhecido e se aproximou felizmente, abanando o rabo. Annie sorriu com o entusiasmo do cão por ela e começou a fazer carinho nele. Infelizmente, a jovem tinha compromissos e não podia passar muito tempo com o animal antes de partir. No entanto, ela se certificou de comprar algumas salsichas para o cão em uma loja próxima. Mas, mais uma vez, o cão não comeu imediatamente e seguiu seu caminho. Annie estava curiosa com o comportamento do animal, mas não tinha tempo para segui-lo e precisava seguir com seu dia. No terceiro dia, Annie encontrou novamente o cão de rua, mas dessa vez ele parecia estar esperando por ela. Annie sorriu ao se aproximar do cão e lhe deu os petiscos que tinha. Desta vez, quando o cão se virou e foi embora, Annie decidiu segui-lo. Eles acabaram chegando a uma rua movimentada e Annie observou enquanto o cão peludo se aproximava de um bueiro. O cão sentou ao lado do bueiro e olhou para dentro dele. Então ele deixou cair um dos petiscos que Annie acabara de dar a ele antes de comer o seu. A jovem mulher estava muito confusa. O que o cão estava fazendo? Nos próximos dias, Annie encontrava o cão sentado e olhando para o bueiro toda vez que trazia petiscos para ele. Ele sempre deixava metade da comida cair dentro do bueiro antes de comer a sua parte. Annie ficou tão curiosa que decidiu dar uma olhada para ver o que era tão interessante no bueiro. Mas ela nunca esperava o que encontrou. Annie se aproximou do bueiro, desconfiada do cão que estava de guarda ao lado. Mas o animal apenas a observou curiosamente. Quando Annie estava diretamente acima do bueiro, ela olhou para dentro e ficou chocada com o que viu. Imediatamente, ela pegou o celular e ligou para o corpo de bombeiros. Ela definitivamente precisaria de ajuda deles. Cerca de meia hora depois, alguns bombeiros chegaram e perguntaram à mulher o que estava errado. Annie explicou o que tinha visto, e os homens começaram a trabalhar rapidamente.
Eles se aproximaram do bueiro, mas naquele momento, o cão de rua começou a rosnar para eles. Os bombeiros, com medo de serem mordidos, pararam. Mas, felizmente, Annie sabia o que fazer. Ela se aproximou cuidadosamente do cão, tranquilizando-o de que os homens estavam ali apenas para ajudar. Então ela ofereceu um petisco ao cão e quando ele finalmente se aproximou dela para pegá-lo, ela o segurou para mantê-lo afastado do bueiro, permitindo que os bombeiros trabalhassem. Nesse ponto, como o bueiro estava no meio de uma rua movimentada, uma multidão se formou ao redor dos bombeiros para ver o que eles estavam fazendo. Após alguns minutos de tensão, os bombeiros finalmente revelaram o que o cão de rua estava tão focado em encontrar dentro do bueiro. Nos braços de um dos bombeiros estava um pequeno gatinho. Todos os espectadores ficaram chocados, mas isso não era tudo. Os bombeiros voltaram ao bueiro mais 4 vezes, e a cada vez eles traziam um gatinho nos braços. Annie ficou pasma com o que testemunhava. Ela sabia que algo estava lá embaixo, pois tinha visto quando olhou. Mas não tinha ideia de que 5 gatinhos pequenos e adoráveis estavam presos. Nesse momento, o cão de rua conseguiu se libertar dos braços de Annie e pulou em direção aos bombeiros, que tinham os gatinhos. Assim que o cão viu os pequenos felinos, ele imediatamente começou a abanar o rabo e cheirá-los. Os gatinhos também responderam ao cão. Annie se aproximou dos bombeiros e perguntou como esses filhotes tão jovens haviam acabado em uma situação tão difícil. Os bombeiros disseram que provavelmente foram arrastados para o bueiro durante uma chuva forte, mas, considerando que estavam presos, não estavam passando fome. Com essa informação, Annie olhou para o cão de rua. Ela sabia que era graças a ele compartilhar sua comida todos os dias que os gatinhos haviam sobrevivido. Ao testemunhar esse ato de bondade e altruísmo, Annie sabia o que queria fazer a seguir. Então, ela disse aos bombeiros que levaria os gatinhos para casa e cuidaria deles até que estivessem prontos para serem adotados. Os bombeiros concordaram e entregaram os gatinhos a Annie. A jovem mulher começou a voltar para casa, mas se virou e chamou o cão de rua. "Vamos, Benny!" disse ela. O cão alegremente se aproximou dela e ela cuidou de todos os gatinhos, encontrando 4 deles lares amorosos quando estavam prontos para serem adotados. Ela ficou com um deles para si mesma, pois havia se apegado muito a eles. Além disso, Benny finalmente tinha um lar para chamar de seu, já que Annie havia se apaixonado pelo cão peludo e não conseguia deixá-lo nas ruas depois do que ele havia feito pelos gatinhos. A família viveu feliz junta, e nem Fudge, o gato, nem Benny se preocuparam em acabar nas ruas novamente, pois Annie os amava demais, e eles a amavam da mesma forma. Depois de conhecer a emocionante história de Benny, o cão que salvou gatinhos presos em um bueiro, você não vai querer perder o próximo vídeo. Agora, imagine um cachorro que vai além dos limites para proteger seu dono, mesmo quando tudo parece perdido. Descubra como Zeus, um pastor alemão, surpreendeu a todos ao impedir que os aparelhos de suporte de vida fossem desligados. A razão por trás desse ato de amor vai fazer você chorar. Não perca essa história comovente e assista ao vídeo agora mesmo.